Bom dia, irmãos e irmãs em Cristo. Estamos juntos nessa manhã para buscarmos o entendimento dos Evangelhos de Jesus. Convido a todos para fazermos a prece que Ele mesmo nos ensinou em seu Evangelho, o Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão da mente e do corpo dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em erros e tentações e livra-nos da prática de todo o mal. Que assim seja. Hoje nós vamos conversar sobre a tolerância. Os dois últimos programas nós conversamos sobre trabalho e depois com o Antônio, depois nós conversamos sobre a solidariedade e hoje nós estamos conversando sobre a tolerância. Essas três ideias, esses três temas foram baseados numa homenagem que nós pretendemos fazer a Kardec, porque este era o lema que Kardec escolheu quando ele estava trabalhando na codificação do Espiritismo. Ele entendeu que essa tríade seria capaz de levar a humanidade a um estágio melhor de vida, de integração, de felicidade, enfim. Kardec ele tinha muito interesse pela felicidade das pessoas e por isso ele propõe o trabalho como base do progresso, do desenvolvimento, porque a humanidade precisa, é imprescindível que nós tenhamos recursos para o nosso corpo físico, e isso só é possível através do trabalho, da transformação, a solidariedade que nos une, que faz com que nós tenhamos empatia e que nos aproximemos dos nossos semelhantes. E agora nós vamos trabalhar a tolerância, que eu diria ser a cola, ser o cimento para poder juntar todas as outras coisas e dar para nós a condição de vida social, a condição de vida de relação. Um casamento não é possível se manter sem tolerância. Um pai não é possível que ele consiga educar seu filho sem tolerância. Um filho não conseguirá permanecer sobre o mesmo teto de seus pais sem tolerância. Não é possível trabalhar com um gerente, um gestor qualquer, mandando em nós ou dirigindo-nos sem tolerância. Não é possível dirigir pessoas sem tolerância. A tolerância ela é básica, ela é fundamental nas relações sociais. E ela se manifesta em todas as situações. A pessoa que não cultiva esse sentimento, e eu digo cultivar, porque tem gente que tem o dom, tem aquela facilidade, tem a paciência para com todas as situações, tem o entendimento, é tranquilo para essas pessoas. Mas para a maior parte de nós, se nós não cultivarmos, se nós não desenvolvermos essa habilidade, esse sentimento, nós vamos sofrer demais, nós vamos viver nervosos, irritadiços, brigando, com problemas de relacionamento, enfim. A tolerância nós precisamos cultivá-la. Nós devemos cultivá-la nas pequenas coisas, para que depois nós consigamos exercitá-la nas grandes situações, nas grandes calamidades. E a tolerância, ela se manifesta mais intensamente no dia a dia. Existe uma história nos Evangelhos em que Pedro procura Jesus e pergunta para ele quantas vezes ele deveria perdoar o semelhante dele. Ele pergunta isso para Jesus. Imagino eu que Pedro estivesse já a ponto de explodir com alguém, já estivesse perdendo a paciência, já não tivesse mais tolerância para com alguém e quisesse a aprovação de Jesus para poder revidar a essa pessoa. E é então que Jesus responde com aquela tranquilidade, com o domínio, com o entendimento da dificuldade que o Pedro estava passando e deixando uma instrução para nós de futuro, sabendo que os evangelhos seriam escritos e que nós estudaríamos ao longo de diversas gerações para adquirirmos essas virtudes. Então ele diz: Pedro, não digo que perdoeis 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Gente, para nós vivermos com as pessoas, nós precisamos dessa tolerância contínua. E a tolerância se manifesta por esse perdão, que é a aceitação, que é entender que as pessoas são do jeito que elas são e que, assim como nós temos dificuldade para mudar, elas também têm dificuldade para mudar. Então, só existe uma forma, mudando dentro de nós, o jeito que nós lidamos com a situação. Então, nós vamos praticar com ela o perdão, esse esquecimento, essa tolerância. Entendê-la, entender as suas motivações, mesmo que a gente não seja capaz de entendê-las, aceitá-las, dar um voto de confiança, um crédito,
porque isso, primeiramente, é melhor para nós. E aqui eu estou sendo radicalmente egoísta. Eu não estou muito interessado no outro, estou interessado em mim, na minha tranquilidade, na minha paz. Se eu não cultivar a tolerância, eu não terei paz, eu não terei sossego, eu não conseguirei desempenhar minhas tarefas, desempenhar o meu papel de pai, o meu papel de filho, o meu papel de esposo, o meu papel de trabalhador, o meu papel de administrador, qualquer papel que seja, qualquer posição que eu esteja na sociedade, se eu não cuidar disso, eu não terei equilíbrio para poder exercer essas atividades. Então, a tolerância, antes de beneficiar o próximo, ela é um benefício para nós mesmos. É um benefício para nós mesmos. E pensem, reflitam, vejam, quem sofre mais? Somos nós. Quando nós não perdoamos, quando nós não aceitamos, quando nós ficamos irritados, brigando, às vezes a pessoa não está nem aí, nem nos viu. A pessoa está lá na festa dela, na vida dela, vivendo razoavelmente bem, se divertindo, e a gente ali, naquele sofrimento, naquela irritação, porque a pessoa usou a nossa camisa, situações de irmãos, né? Usou a nossa borracha, pegou uma borracha emprestada na escola e não devolveu, pegou a nossa caneta na nossa mesa sem avisar para a gente, e a gente ali irritado, a pessoa escreveu, está lá tranquila na situação dela. O problema é que normalmente a gente quer vingança, e aí nessa vingança a gente procura uma briga, dá umas agulhadas daqui, dá uma agulhada dali, e o ambiente se conturba e é ruim para todo mundo. E ninguém fica satisfeito, ao passo que se a gente exerce o outro lado, se a gente busca entender, aceitar, e mesmo se não for capaz de entender e aceitar, se a gente procura deixar para lá, perdoar 70 vezes 7, como disse Jesus, como ensinou para nós, nós vamos ter tranquilidade, nós vamos ter paz. E agora vamos pensar na sociedade, se eu faço isso, meu colega faz isso, meus pais fazem isso, as pessoas ao meu entorno tomam essa mesma atitude a partir do meu exemplo, então todos nós passamos a viver melhor, todos nós passamos a ter mais paz, todos nós passamos a ter mais alegria de viver, nós passamos a ir para o nosso trabalho feliz, para a nossa escola feliz, para a nossa casa feliz. Está em nossas mãos e cá entre nós, quem não deseja ser feliz? Nosso programa chega mais uma vez ao final, agradeço a participação de todos vocês e convido para que nós possamos todos juntar o nosso sentimento em prece, buscando a Deus, o Pai, o Criador, buscando aos bons espíritos que nos ouvem, que possam amparar os espíritos que estão conosco, nossos antepassados, os nossos anjos de guarda, que possam amparar os trabalhadores que nos assistem, o pessoal que trabalha com limpeza, o pessoal que dá aula, o pessoal que dirige, que transporta, que planta, que possa ajudar as pessoas que cuidam aqui da Rede Integração, seus diretores, seus familiares, também ajudar os nossos colegas de escola, os nossos colegas de trabalho, que a paz de Jesus, que o amor do nosso Pai se irradie sobre todos nós, dando-nos a capacidade de tolerar e depois amar. Que assim seja. Tenha uma excelente semana.